Assim seja. Obrigado a Sérgio, a Cris estava conduzindo as preces, a todas e todos que acompanhavam. Em princípio, vamos começar dessa forma, solicitando a bênção de Maria Santíssima, de Nosso Senhor Jesus, o Arcanjo Búdico Gabriel, de todas as forças do bem, as potestades celestes, que nos inspiram a todas e a todos, não importando a extensão de nossas limitações, não importando o quanto venhamos e de fato isso aconteça, ou seja, não importa se no presente ou no futuro e no passado com muita segurança, tenhamos ou venhamos a resvalar em quedas, que nós compreendamos cada queda como um aprendizado, que nós percebamos a incompreensão ou ingratidão de pessoas que não estejam no nosso padrão de desenvolvimento como fenômenos normais. Nós podemos e devemos nos proteger, nos defender, nos afastar até em situações extremas, mas manter a atitude de estar na esportiva, de não levar muito a sério o que não é tão importante, de não levar a sério o que o ego defensivo nos leva a prestar atenção. Nos defender não é viver em função do ego defensivo, é nos proteger no campo do que seja realmente devido. Proteger as atividades, os patrimônios espirituais e intelectuais que nos foram confiados, todas as incumbências, as delegações de responsabilidade que nos foram feitas e que nós intuímos ou que enxergamos em torno de nós. As entidades perturbadoras, sejam espíritos ou outras forças, encarnadas e desencarnadas, que nos perturbem neste ambiente, nos outros que nos acompanham à distância ou em outros ambientes de trabalho, os familiares, que todas essas inteligências desencarnadas ou encarnadas, ou forças mentais que não são espíritos, sejam tratadas, curadas, transformadas no alcance do seu livre-arbítrio, no alcance de seus merecimentos. Nessa oração coletiva, fazemos a desobsessão de nós mesmos e daquelas ou daqueles que são satélites mentais ou espirituais de nosso campo psíquico. Exoramos a assistência maior de Nossa Senhora e Nosso Senhor ao lado, Mãe e Pai de Deus, que paremos de reclamações, cobranças, como se nós tivéssemos o direito de cobrar qualquer coisa de qualquer pessoa. Quando não gostamos, nos afastamos de um casamento, de uma relação familiar, de um ambiente de trabalho, de um ambiente estudantil acadêmico. E quando nós não podemos nos afastar, sejamos pragmáticos, resolvamos do modo mais civilizado, do modo mais humano, do modo mais cristão possível. Há o momento da firmeza, sim. Há o momento até de sermos severos, sim. Ou severas, lógico, eu vou deixar um plural no genérico masculino para simplificar a fala, que é a regra até do português, lamentavelmente. Há momentos de sermos firmes e até severos, mas quanto esteja em nosso alcance, sejamos psicológicos, sejamos persuasivos, sejamos acolhedores, empáticos com o lado que não nos está compreendendo devidamente. É muito fácil projetarmos nossas problemáticas em terceiros, avaliarmos as pessoas no estofo da nossa própria forma de ver e sentir o mundo, porque nós traduzimos normalmente a realidade alheia de conformidade com os nossos próprios filtros perceptivos. Que a espiritualidade amiga, em tão grande cópia conosco,
já na atividade de mediúnica de enfermagem espiritual que encerrou-se há pouco mais de 30 minutos, durante o sagrado ministério do passe, agora também, que prossegue nos ajudando encarnados e os desencarnados sofredores, ou que provocam sofrimento, que sofrerão mais ainda adiante. Que nós estejamos abertos a essa espiritualidade amiga, a espiritualidade do bem, que nos deseja o melhor, potencializando os nossos aspectos positivos, nos ajudando a receber a supraordenação do plano maior. Grande anjo, supraordene-nos, organize os aspectos de nossas vidas que estão fora do alcance do nosso livre-arbítrio, estão fora da jurisdição de nossas almas, de nosso poder deliberativo, de nossa extensão de entendimento. Ajude-nos, grande anjo, supraordenando-nos os corações, para que possamos sentir com elevação, desde que não sintamos com alienação. Algumas vezes queremos nos elevar pelo sentimento quando deveríamos enfrentar uma situação. Então não é um sentimento com elevação, é um sentimento alienado. Delano, registre isso por gentileza, que acho que devemos publicar isso por escrito depois. Outras tantas situações, devemos, cada um fica atento aos pontos que são importantes para si, assim como eu estou atento ao ponto que é para mim, como o que eu devo publicar. Além, obviamente, de querer aplicar tudo a mim e fazer todo o esforço aplicar em minha própria vida, mas também o que é de minha responsabilidade, porque aqui nós recebemos recados para todas as nossas questões, todas e todos. Quando nós não enxergamos esses recados, é porque não estamos em sintonia com nossos guias espirituais. Porque o guia faz uma interpretação do que não está preciso ou objetivo para nós, para que se encaixe a nossa necessidade. Então, todos aqui estamos exercitando essa sintonia, que nós vamos juntos novamente pedir ao arcanjo búdico Gabriel para sentirmos com elevação e não com alienação, para raciocinarmos com clareza, tanto quanto possível com acuidade, mas que em vez de nos preocuparmos com a inteligência de nossa percepção, procuremos ser pragmáticos e dentro de uma perspectiva de pragmatismo transcendental, um dos princípios da nossa escola de pensamento, que seja algo que seja funcional e prático, com efeitos psicológicos, ou seja, internamente positivos, efeitos psicológicos construtivos e efeitos externos humanitários. Neste pragmatismo transcendental, ouçamos a voz dos nossos corações com inicial maiúscula, ou seja, não das emoções, mas daquilo que nos propele à seara do dever, aquilo que nos instiga a caminhar mesmo quando cansados, aquilo que nos afirma que devemos agir mesmo que julguemos que não tenhamos forças, ou de silenciar, parar, refletir e ponderar quando nós não temos condições de agir com lucidez mínima para estarmos com a consciência em paz. Que Maria Santíssima, nosso Mestre Senhor Jesus, o arcanjo búdico Gabriel, nos ajude a pensar no próximo, não ficarmos tão focados em nós mesmos. Sim, amar o próximo como a si mesmo, mas nós veremos que estamos amando-nos bem quando estamos a serviço das pessoas, oferecendo-lhes o nosso melhor, fazendo o esforço por compormos parte da solução, em vez de nos percebermos parte do problema. Muito comumente estaremos fazendo mais parte do problema na vida das pessoas,
do que parte da solução quando estamos tomados pelo complexo de vítima. Pobre de mim, não deveria ser tratada ou tratado assim. Isso não é justo, isso não é devido. Percebamos, isso pode ser até uma verdade ou uma realidade relativa, nunca uma verdade completa. Perceber e tomar providências, essa é a atitude de quem está lúcido, tomado a pobrezinha ou pobrezinho, sem consciência de responsabilidade com quem está ao lado. Se eu estou numa situação que eu atrapalho meus amigos, minhas amigas, eu me retiro do ambiente, eu me retiro de situações em que eu causo desconforto. Será que nós somos tão assim, pobrezinhos ou pobrezinhas como nós imaginamos? Ou tão almas elevadas, incompreendidas pelos que estão em torno? A esmagadora maioria das pessoas sente-se injustiçada, mas a esmagadora maioria das pessoas não percebe que comete injustiças, que é egoísta no trânsito, que é egoísta no trabalho, que é focada em si em casa, que é extremamente umbigocentrada, nem vou dizer egocentrada. Que nós nos atentemos para essas questões, que nós ouçamos nesse momento, invoquemos mais uma vez a tutela sagrada do grande anjo, de Maria Santíssima, Mãe Maior da Humanidade, de Nosso Senhor Jesus, para que sejamos mais críticos no bom sentido e menos críticos no que não devemos ser críticos. Avaliarmos as informações dos noticiários com um crivo mais acentuado de vigilância. Toda notícia que induz ao pânico normalmente está toldada, se não completamente intoxicada de sugestões diabólicas. Prestemos atenção para as falas que nos chegam aos nossos ouvidos, inclusive aparentes pedidos de socorro que nos propelem ao desespero. Se algo nos induz a estados de espírito de desagregação, não poderemos prestar socorro. Nem a pessoa pode esperar que nos abracemos, choremos com ela e nos atiremos junto com ela ao abismo. Essa pessoa é uma força do mal. Se alguém quer prestar uma ajuda, mantenha-se de pé. Se alguém caiu, temos que estar de pé para ajudar a levantar. E se alguém quer receber ajuda, não deve esperar que quem preste ajuda desça ao seu nível. Senão essa pessoa não vai poder ajudar. Então minha intenção não é ser ajudado, é desajudar o outro. É dividir minha dor, deixar a dor com o outro e derrubar o outro de sua alegria. Então, que nós procuremos ficar atentos até a isso, porque a verdadeira consciência de si faz com que, na atitude ou no impulso originalmente egoísta, nos tornemos lúcidos e até ajudemos o outro. Ou seja, eu quero ajuda, mas eu não posso receber ajuda desajudando quem me ajuda. Eu quero socorro, mas eu não posso atirar pedra na escola que me recebe. A criança, o jovem adulto, não só o adolescente, mas o jovem adulto que depreda o patrimônio escolar público, reclama alguma coisa da escola, arrebentando o patrimônio que é dela, que é dele. Fazemos isso muitas vezes em outros níveis. Grandes anjos, amigos espirituais, que façamos um esforço por entender: se eu intoxico o ambiente, eu próprio me intoxico junto. Mas eu não tenho poder para fazer mal às pessoas tanto quanto eu penso. Eu posso perturbar uma pessoa, pirraçar alguns pequenos ou poucos ambientes. Tudo isso vai voltar em minha direção. Se eu faço consciente de que poderia melhorar, voltará decuplicado ou centuplicado. Mas
Se eu estiver num ambiente ou se eu estiver me relacionando com uma pessoa que seja mais protegida que eu ou mais forte espiritualmente que eu, e nós nunca teremos segurança sobre quem de fato é quem, o mal voltará em minha direção. Não nos entreguemos a atitudes mesquinhas. A mesquinharia é muito comum. As grandes perversidades não são da maioria. Crimes desses combinados em lei, em sua extrema generalidade, sua maior parte mesmo, não são cometidos pela maioria. As pessoas não são tão cínicas ou tão frias quanto parecem, mas elas são muito pouco amorosas, muito pouco piedosas e muito egoístas, muito preguiçosas, muito covardes. Egoísmo, preguiça e covardia nos parecem ser males generalizados na Terra. A minoria que escapa a esse ramerrão de mediocridade espiritual por toda parte. Quase sempre, quando a gente se lamenta muito de alguma situação, observemos. Não é minha preguiça, meu egoísmo, minha covardia, ou de outra forma, minha falta de amor ao próximo, minha falta de disposição a trabalhar persistentemente para resolver isso, ou minha falta de coragem para tomar decisões inadiáveis, que está propiciando esse problema. O mundo superior nunca vai nos socorrer onde nós não devemos ser socorridos. Bons professores não entregam gabaritos, não é nem de exame de final de ano, é de exercício cotidiano. Cabe ao discípulo, à discípula, fazer seu esforço pessoal. Quase sempre nossa lamúria, quando a gente está com a carinha de choro, é o coraçãozinho de monstro. O bebê interior, se não for vivido no aspecto coração puro e aberto à mudança, coração puro e aberto ao perdão, coração puro e aberto a amar, tudo mais é malevolência. O bebê é para ser um bebê cronologicamente falando. Quando o adulto age como um bebê, ele é um demônio. Ou vamos então usar outra palavra, demônia. Porque o demônio não pode ser também a mulher. Porque, diz Ivone Pereira, a maior médium do século XX ao lado de Chico Xavier, os piores obsessores eram mulheres. Na minha opinião, por que logo uma médium mulher disse isso? Primeiro, porque Chico Xavier não ia ser indelicado com as mulheres. Segundo, porque de fato as mulheres costumam ir profundamente em suas escolhas do coração. Erram mais pelo coração. Então, e os homens se deixam enveredar pelos erros tremendos da inteligência, mais comumente por falta de conexão com seus corações. Alertemo-nos para isso. Estou com certos problemas, me aflige isso há tanto tempo, então que eu me pergunte, é falta de coração da minha parte? Estou certo que é a falta do amor do outro que está criando problema a mim. Quem ama não só nutre os outros, nutre primeiramente a si próprio. E depois ainda atrai pessoas que realmente a ou o amam. Quando reclamamos o amor alheio é sinal de que não podemos ter amor mesmo não. Temos que sofrer o tempo suficiente para poder desenvolvermos amor no próprio coração. Muitas vezes estamos descompensados porque a vida nos deu tantas oportunidades para despertarmos que agora é a hora de sentirmos o deserto que fazíamos nas outras pessoas. Lembremos do princípio do passe André Luiz Chico Xavier. Depois do 10º passe recebido, sem utilização apropriada das energias oferecidas, é hora de ser suspenso o passe para aquela pessoa,
Então o passista continua fazendo todos os movimentos, em prece, com todas as boas intenções, etc. E as energias não vão para aquela pessoa, não vão mesmo. Partem por mais que o passista até acredite que está passando, não está. Então a gente pode sair dizendo, passista ruim, cheguei de um jeito, continuo da mesma forma. Aí então a gente condena o passista. Então a gente acha que a espiritualidade não está atendendo. Ou então que a pessoa sentada ao lado está obsidiada e não eu que estou obsidiando a pessoa ao lado. Voltemos-nos para dentro. Quando resolvemos a nossa sintonia com o céu, tudo é revolucionado em torno. O amor de um só homem, um ser humano, foi dito como homem, porque foi dito pelo machista Mahatma Gandhi. Porque só se elogia Mahatma Gandhi como se fosse um Cristo. Ele estava muito, muito abaixo de Jesus Cristo. Essa comparação com Jesus é medonha. Mahatma Gandhi, que foi um grande estadista, um grande líder, humanitário, em muitos aspectos elogiável, disse com grande acerto, o amor de um só homem, muito mais acerto dizer de uma mulher, pode neutralizar o ódio de milhões. Ele achou que estaria neutralizando o ódio de milhões, mas ele provocou a guerra que era civil e depois tornou surgimento de outra nação. Uma guerra civil com 2 milhões de mortos. Então ele não estava amando de verdade. Prestemos muita atenção à separação do Paquistão da Índia. Prestemos atenção se nós não estamos julgando o que é amor, o que não é amor. Se for boa, não vamos pensar em amor. Boas vibrações. Se eu começo a ficar fraterno e amigo sinceramente, eu vou começar até a enxergar melhor a amizade e a fraternidade dos outros. Nós refletimos em torno de nós questões que devemos observar dentro de nós. Se estamos atraindo pessoas ou nos mantemos ligados a pessoas com certas atitudes ou vícios de modo recorrente, isso é um aviso também sucessivo da vida inicial maiúscula para que reflitamos por que isso está vindo até mim. É para eu reagir, é para eu dizer não, é para eu ver que eu sou assim também, é para ver que aquela pessoa que eu acho pior, na verdade é só corajosa para botar para fora e eu não tenho coragem. Eu ainda sou pior do que ela, porque me falta coragem. Há criminosos que estão em termos evolutivos à frente de muitas, sem nenhum exagero, de muitas pessoas que são consideradas boas e bons cidadãos. Lembremos que um obsessor tem influência sobre nós se ele tiver ascendência moral. Pessoa apenas boa no sentido da conveniência, cumpridor dos deveres civis mínimos, legais mínimos, profissionais mínimos, familiares mínimos, pessoas mornas. Jesus, através da boca de João, evangelista, a quem se atribui o Apocalipse, disse: sede quentes ou frios, eu vomito os mornos. Mas por que dá um enjoo, entre aspas, metafórica, misticamente falando, e uma força de Deus quer nos pôr para fora? Por que não é frio ou quente? Não está num polo nem noutro, não serve para o fluxo das energias. As energias fluem entre os polos. Quem está no meio é resistência. Está criando problema para os dinamismos da vida, peso na economia evolutiva. Quais de nós não somos, de algum modo, peso na economia evolutiva de sociedades, de famílias, de ambientes profissionais? Precisamos fazer um esforço de agir com mais prudência, muito mais bom senso na hora de nos avaliar.
Tenhamos muito cuidado na hora de fazer um ajuizamento sobre nós mesmos, porque a tendência humana é encher-se de elogios, encher a si próprio de elogios. Eu acertei, eu só quis o melhor, eu só pensei o melhor, eu só tive esse sentimento bom. E o outro e a outra foi o problema. Isso é infantil. Isso é tão errado que começa por ser estreito, pouco inteligente, psicologicamente infantil, moralmente pode se fazer diabólico. De novo, a consequência última é se tornar uma coisa diabólica. Adolf Hitler se julgava a maior vítima do universo. Ele estava como um canal direto de Deus, matando pessoas em massa, aos milhões. Madre Teresa de Calcutá viu Hitler dentro dela, no outro extremo do espectro, e foi fazer um serviço de salvar dezenas, centenas, milhares, inspirou milhões, bilhões. Hitler criou uma chaga na humanidade que está difícil de ser cicatrizada até hoje. Muita gente desesperou de Deus com a Segunda Guerra Mundial, com os horrores do Holocausto. Onde estava Deus que não viu isso? Como se essa fala fosse inteligente. Quem disse que Deus quer fazer o nosso dever de casa? Isso é um problema da nossa miséria humana. Nós temos que aprender, miseráveis com miseráveis, a aprender a não sermos tão miseráveis moralmente, na falta de amor. Por que Anne Frank, no meio de todo aquele desespero, disse que continuava acreditando na bondade do coração humano? Por que tantas almas se sublimaram dentro dos campos de concentração nazistas? Como Viktor Frankl criou a psicologia, filosofia do propósito, de que a mente é voltada para um propósito a viver dentro de Auschwitz. Por que algumas pessoas enlouquecem de revolta na mesma situação que leva algumas aos píncaros da transcendência? Escolha pessoal. Existe o item claro de evolução, mas se eu crio a desculpa, eu não tenho evolução para isso, estou passando por algo que eu não suporto, eu estou acusando Deus de ter errado. Colocou uma pessoa com evolução deficiente para um desafio superior às suas forças. Alertemo-nos para não usar nossa inteligência contra nós. Pseudo-inteligência, inteligência limitada. Que nossa inteligência não seja só racional e lógica, que ela seja filosófica, ponderada, madura. Precisamos não encontrar argumentos logo que nos defendam de estarmos errados. Isso não é maduro, isso não é prático, isso não é espiritual. Vejamos se uma situação, isso quer dizer que uma situação não seja insuportável? Sem dúvida que há situações que estão além das forças de alguém. E há alguma contradição com o que eu disse? Não. Porque às vezes o que Deus está pedindo é exatamente, mas não é para suportar. Um fardo insuportável não é para ser suportado. Largue. Mas a pessoa não quer largar o fardo. Ela está agarrada. O fardo colou a pele dela porque ela não desapega, ou ele não desapega do próprio fardo. Então não posso acusar Deus, mas vai doer. Mas eu não vou perder essas posses, ou esse cônjuge, ou esse emprego, ou essa esposa, ou esse sexo fácil, ou esse cartão de crédito gordo, ou depois eu embelezo não, é pela família, o que vão falar de mim. Nós temos muitas razões verdadeiras que escondemos de nós próprios quando vamos tomar uma decisão séria. Aí o fardo fica insuportável. Jesus disse, aqueles que estiverem cansados, venham para mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque tem a ver com desapego. Largue, solte.
Soltemos o nosso orgulho, larguemos o nosso ego, larguemos o desejo de sermos aprovados pelos outros. Não que isso seja fácil, não que isso não doa, é porque é muito mais difícil e dói muito mais a consequência de não fazer. E tanto nós vamos repetir esse erro de não seguir o fardo de Jesus. Tanto vamos repetir que um dia, de fato, todos e todas saturaremos do ego e seus delírios. Quem ainda não conseguiu, eu não me desapeguei ainda, porque sofreu pouco, vai sofrer mais ainda. Tá cansada? Tá não. Aguenta mais, vai se fatigar mais. Porque quando uma pessoa realmente saturou, ela solta. Se imaginemos uma pessoa segurando um objeto quente. Ela segura por um tempo, daqui a pouco a mão queima de um jeito que ela solta. Se está segurando ainda, a pessoa tem interesses que são maiores do quanto esquenta a mão. Vejamos que então queime a mão que a pessoa solta até por instinto. Se nós estamos sofrendo, cadê a espiritualidade que não me socorre? Deus, como se Deus estivesse errado. A espiritualidade em nome de Deus está. Por que isso não foi resolvido? E por que aconteceu com aquela pessoa e não aconteceu comigo? E o que ela tem que eu não tenho? Me recordo de uma moça que disse assim, teve o depoimento de Ludias e fez um comentário: quem me dera ter uma irmã assim, doce, amável. Então, o que ela estava dizendo? Mandando um recado para uma irmã biológica dela, alfinetando que a irmã deveria ser doce e amável? O que ela estava querendo dizer? Que é injusto que ela não tenha uma irmã como Lu é? Mas será porque ela viu Lu emocionada? Será que ela conhece Lu? Que Lu se defenderia muito bem da maldade dela? Porque pessoas que querem muito pessoas amáveis e doces perto dela, querem pessoas bobas, que as incensem, que abaixem a cabeça, que se submetam, que sejam controladas por elas. Talvez não seja o caso dessa moça ao fazer esse comentário, mas cada um tem o que merece e o que precisa. Cada um entende ao modo do seu nível evolutivo. Nós devemos parar de lamentações, parar de reclamações. Vejamos-nos no espelho da alma. Tem tanta postura nossa que, amigos, era pra gente ter vergonha. São ridículas. Certas posturas lamurientas são só ridículas. A pessoa devia ter vergonha de si mesma, não é de dizer a alguém não. É de ter esses tais ou quais sentimentos. Não, isso aqui não cabe mais a mim. Eu vou me levantar. E Jesus, através de Paulo de Tarso, foi Jesus mesmo, disse: tornai a levantar os joelhos desconjuntados e os pés feridos. Tá doendo. Imaginemos uma pessoa atravessando uma estrada escaldante, uma rodovia. Ela precisa caminhar, senão ela morre de insolação. Numa estrada pedregosa e erma, ninguém vai socorrer. Ou eu caminho ou eu morro. Mas está dolorido, está sangrando, está doendo, eu vou ficar aqui chorando. Pronto, então não entendi. Você quer curtir a dor e não quer se resolver. Quer aumentar o mal-estar até a morte. É isso? Não, a pessoa, na verdade, que fica chorando, gemendo, está usando o sistema da criancinha chorando até que alguém venha socorrer. Mas o céu não funciona como mamãezinha e papaizinho mimosos e que mimam doentinhos como a criança, que não deixam a criança sozinha quando está dengosa ou não dá uma disciplina firme quando a criança merece. O universo simplesmente ignora quem precisa ser ignorado, porque essas pessoas costumam ignorar o essencial. E quem de vez em quando não passou por isso? Alguém pode se excluir de um recado como esse? Em algum momento não fomos ou não somos assim? Então, que nós tragamos para dentro de nós o ridículo que vemos nos outros, o ridiculômetro, o vergonhômetro, o culpômetro deve vir para dentro.
Porque o erro dos outros é dos outros. E a divina providência nos autoriza a sentir. Isso é magnífico, o didatismo da evolução. Olha, eu vejo aquela pessoa passando por aquela... Meu Deus, que vergonha! Como a pessoa não tem vergonha na cara para fazer ou dizer aquilo, ou passar por aquele vexame? Ela está tirando a roupa em público e está se sentindo o máximo para uma pessoa que acha isso ridículo. Ou aquela pessoa está agindo daquela forma em público e está se achando o máximo. Meu Deus do céu! Falei essa sexual que é mais fácil todo mundo entender, né? Não quero passar recado para ninguém, então assim fica mais fácil. Não é mais fácil a gente dizer, meu Deus, ela tirou a roupa em público, tá se achando o máximo. Ah, coitada, tá nua em público. Ela não percebeu que ela tá nua em público. Por exemplo, quantas pessoas estão nuas emocionalmente, nuas moralmente, não só fisicamente? Essas também estão, mas há várias formas. Tanta gente se achando esperta, desviando verbas, enganando cônjuges, viciando-se em mentir para as pessoas amadas, ao ponto então em que naturalmente essas pessoas não acreditam em ninguém. É claro, quem se acostuma a mentir já não sabe mais nem quando está dizendo a verdade, nem quando o outro está falando a verdade também. Não acredita em ninguém, não confia em ninguém, tem um coração fechado. Quem é que perde? Quem é que realmente está perdendo? A pessoa está se fechando, julgando que está se protegendo. Ela está se protegendo da felicidade. Ela está se bloqueando as possibilidades de mudança, transformação, dos exatos motivos que ela detecta de sua infelicidade. Como nos enganamos? Que Nossa Senhora, que Nosso Senhor, que o grande anjo nos iluminem, nos inspirem, nos protejam a sairmos dessa atmosfera, não nos deixarmos levar pela psicosfera da nossa cultura. A expressão psicosfera foi criada, pelo que eu me recordo, por Alvin Toffler, para fazer referência a culturas, foi pelo menos de onde eu li pela primeira vez, para falar da cultura, a psicosfera. Pois é, nós temos, até onde eu me lembro, viu, amigos? Isso eu li nos anos 80, em 88, no mesmo ano que eu li o Livro dos Espíritos. A cultura nos hipnotiza, cultura familiar, cultura da cidade, do estado, do ambiente profissional, acadêmico, cultura do ambiente espiritual. Por isso nós aqui trazemos a cultura da não cultura, não é? No caso, a cultura, a hipnose da não hipnose. A sugestão de não nos hipnotizarmos. Ficou melhor, não é? Pronto. Porque em outros ambientes, nós, os salvos, os eleitos de Deus, obrigado Jesus que escolhemos o Senhor. Nós aqui, com a tutela da Santa Amada Igreja. Pronto, então ninguém transforma a tutela ou a proteção dos Cristos de Deus com a assinatura das não-mortes para enlouquecer e ter que dar contas depois. Se eu estou debaixo do escudo místico das não-mortes, se eu participo desse grupo e sou autorizado, mas amigos, olhe, é tão verdadeiro que nós somos autorizados. Como é verdadeiro que somos autorizados a estar vivos. Pessoas super sãs podem desencarnar de um dia para o outro. Uma pessoa que está no emprego pode ser demitida quando ela menos espera. Uma pessoa que está casada pode o cônjuge surtar ou ela própria surtar e desistir a qualquer hora. Basta começar pela vida física. Nós não sabemos se não há uma artéria agora no nosso cérebro, sem nenhum sintoma, que hoje à noite, durante o sono, pode estourar e a gente acordar no outro lado. Há casos assim e vai acontecer. O fenômeno que mais representa como nós somos autorizados a fazer ou viver qualquer coisa está na profissão que a gente está. Conviver com as pessoas com que a gente convive. Não só está no salto quântico. É claro que aqui também, aqui tem até um sinal matemático impossível. Mas em tudo, a prova máxima é a certeza mais completa que nós temos em termos de informação segura. Vamos todos desencarnar. Todo mundo vai morrer. A gente tem que pensar nisso. E ninguém, a mesma segurança, controla a hora da morte. Aí a pessoa começa a
fazer mais dieta, cuidar mais da saúde, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sim, devido, responsabilidade com a casa orgânica. Mas muitas pessoas fazem isso como uma religião, nem percebem. Que elas começam a fazer isso e têm uma sensação de... Traduzindo, estou me protegendo da morte. Não. Há pessoas que não cuidam nem um pouco da obesidade. Delfinete e Jô Soares já falei. Atletas que desencarnam. Pessoas saudáveis que empacotam do dia para a noite. E pessoas que fumam que passam de 100 anos. Vamos abusar do corpo por causa disso? Não, cada um avalia os riscos que se deve correr. Mas todos vamos morrer. E não importa o que façamos, se amanhã ou hoje for o nosso dia, ninguém, nenhum sistema de saúde, nenhum médico extraordinário, nenhuma equipe hospitalar, nem a maior tecnologia do mundo vai nos manter encarnados. Como é que nós temos a petulância de dizer, eu fico casado com essa pessoa quanto eu quiser. Você é meu filho e vai fazer assim do meu jeito. Nós conseguimos alguma coisa a partir dessas falas ou crenças nossas? Conseguimos. Porque estamos sendo autorizados. Autorizado não significa dizer que é uma concordância do céu. Estamos sendo autorizados, inclusive, a cometer erros, a crimes aí na terra. Nós acompanhamos. Autorizados, acumulando karma, porque vai tudo voltar para nós. Porque tem um momento do basta bíblico. Teve uma hora que a Segunda Guerra Mundial acabou de uma forma horrenda, com pessoas sendo cozinhadas e pulverizadas vivas em Hiroshima e Nagasaki. Vem o fogo do céu. Ainda que venha o fogo da mão dos homens, quem disse que a bomba nuclear não foi autorizada? As pessoas vão dar conta se foi abusivo, e a gente sabe que historicamente temos vários indícios de que aquilo foi muito abusivo. Mas quem disse que o fogo desce do céu à toa? Quem disse que as águas avançam sobre as pessoas à toa? De todas as formas. Porque não pode haver um terremoto familiar, não pode haver um vulcão na empresa, não podem lavas ferventes da calúnia caírem sobre nós. E tudo isso é para nosso crescimento. E não é para aguentar a dor, é para dizer, o que eu tenho que aprender com isso? Meu Deus, guias espirituais, que eu aprenda a procurar a minha responsabilidade nisso. O que eu tenho que fazer para deter esse movimento, suspender essa dor, tratar essa dor? Estou com dor, faça analgesia da dor, mas verifique a origem da dor. Se eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça por causa da hipertensão, se eu tomo analgésico, a pressão pode continuar subindo e eu ter um AVC. Isso existe em vários sentidos na vida. Eu tenho uma dor, tenho que detectar o motivo da minha angústia, o motivo do meu vazio interior, o motivo da minha depressão, o motivo de minha irritação sistemática, o motivo de eu atrair pessoas bandidonas, eu acho que todo mundo é relaxado, todo mundo preguiçoso em torno de mim. Por que eu estou achando tanto isso? Ainda que elas sejam. E porque eu não tenho piedade dessas pessoas. E porque eu não me mobilizo para alertá-las, educá-las, ajudá-las. Se elas são assim, estão abaixo do meu nível evolutivo, então é dever meu servi-las. Se eu reclamo, eu estou totalmente errado. Se eu considero que eu sou vítima, pobre de mim por causa disso, estou todo errado. O que nós temos que entender é, se eu realmente tenho motivos de ser vítima, olhem só que interessante, como deixa claro o erro do complexo de vítima. Se eu tenho razão que eu estou sendo tão caluniado, injustamente, que eu estou cercado de gente que não presta e que está sendo injusta comigo, é sinal de que eu devo trabalhar muito mais e estar servindo todo mundo. Eu estou servindo todas essas pessoas mais largamente para provar que eu sou uma vítima. As verdadeiras vítimas não agem como vítimas, não se sentem vítimas. Percebem que estão sendo vitimadas, levantam-se, defendem-se, trabalham e servem, educam.
Essa é a atitude da verdadeira vítima. Quem foi uma? Jesus Cristo. No ápice da sua paixão, Pai, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E não, oh meu Deus, depois de tudo que eu fiz, olha o que eles estão fazendo comigo. Vocês conseguem imaginar Jesus dizendo isso? Jesus era duro, raça de víboras. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Sabem quando ele disse isso? Quando pediram um sinal do céu, porque eu não recebi uma mensagem. Jesus disse que ia precipitar essas pessoas no abismo. Foi o que ele disse. Leiamos os evangelhos. Raça de víboras. Jesus falou assim para quem pedia sinais do céu para reforçar sua fé. Nós podemos nos enquadrar isso. Só cada um na sua consciência vai responder a isso. O amor do céu, acolhedor, amoroso, maternal existe. E o amor do céu, severo, disciplinador, e que nos reflete o que nós somos para nós deixarmos de ser o que somos, porque é nosso dever ser responsáveis por nossa evolução, também existe esse amor. As pessoas desesperam de Deus e deixam de acreditar em Deus porque são infantis emocionalmente e perversas espiritual, moralmente. A verdadeira fé é adulta, enfrenta, faceia as complexidades, as perplexidades, as adversidades da vida com hombridade, com dignidade e com olhos serenos. Temos que ter um olhar sereno. Isso está acontecendo devido, não para eu curtir em mim e nos outros, mas para eu agir ou não agir, consciente da minha decisão de agir ou não agir. Sempre assumindo a responsabilidade por agir ou agir pela não ação, melhor dizendo, seria assim. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais nos ajudem a transformar essa reflexão de hoje. Tão importante. Estamos numa classe de universidade do Espírito. A gente tem noção de como isso, quando a gente pega os discursos religiosos padrões da Terra, e aqui que não é nem religião, não podemos chamar de religião porque é totalmente diferente de religião. As religiões são cartilhas de crença, lavagem cerebral, se ajoelhe que tudo se resolve, deixe seu dinheirinho e está tudo resolvido. Aqui nós fazemos, olhem a diferença. A leitura dos livros do New Thought, pense, acredite, otimista, sinta-se bem, está tudo resolvido. Não é assim que nós vamos resolver as complicadíssimas situações humanas, como elas aparecem, imprevisíveis, singulares, o tempo inteiro em fluxo, em mudança constante, dentro e fora de nós, o tempo inteiro. E isso é bom, porque isso é real. Não estamos nos enganando. Péssima ilusão. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Isso é o que a gente pode alcançar da verdade nessa Universidade do Espírito, que temos acesso a essas falas. Senhor Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Búdico Gabriel, que nós não queremos aquela bobagem das falsas modéstias. Como você vai? Oh, irmã, como eu posso? Vamos parar com isso. Nem vamos acreditar que quem seja somente passivo seja manso. A mansuetude, como foi traduzida a mansuetude para nós, de Jesus? Sede como eu, que sou manso e humilde de coração. A mansuetude de Jesus incluía o chicote, é a serenidade. É a pessoa que não se abala por dentro, embora possa e deva mobilizar-se por fora. Serenidade e mansidão nada tem a ver com indiferença, frieza, inércia. Inação é das mais óbvias manifestações de irresponsabilidade.
Jesus nunca seria irresponsável. E há pessoas que acham que ser manso é calar a ofensa, abaixar a cabeça e ser conivente com o mal, que nós estamos com ele, nos acompliciando e estimulando a prosseguir. Sejamos mais coração. Em vez de pensarmos, chorar por Jesus, eu acho que eu estive lá. Muitas pessoas choram imaginando, se eu tivesse com Jesus, choro lembrando de Chico Xavier. Essas pessoas que têm esses dramas, pensando que são regressões de memória, lembranças de outras vidas, elas estão sendo alertadas porque hoje elas estão fazendo isso. Hoje nós podemos estar crucificando Jesus dentro, Jesus fora de nós. Porque Jesus disse que o que fizéssemos a um dos discípulos dele menores, a ele o fariam. Onde estão os verdadeiros discípulos de Jesus? Primeiro que nós devemos nos tornar discípulos, discípulas autênticos. Será que são as pessoas que estão com títulos nobiliárquicos de autoridade eclesiástica, dessa ou daquela religião? Os títulos humanos, por mais que tenham pretensa crença, esse é o absoluto do delírio, a presunção satânica de absoluta segurança de alguma coisa. É sinal de que a pessoa está tomada por forças do mal. Nós que somos a tradição dessa ou daquela igreja, mas eu ouvi desde criança, isso é obviamente errado. Swami Satya Sai Baba diz que uma pessoa que morria na religião que nascia não era lúcida. Obviamente que a pessoa pode nascer e morrer na mesma religião, mas ela nunca saberá se não está sofrendo, seguindo um programa, como um programa de computador. Foi hipnotizada na infância, está até hoje pensando da mesma forma. Aqui eu sei que todos vocês, ninguém aqui nasceu na nossa ordem de pensamento espiritual e está aqui até hoje, não é? Porque é recente. Então todos vocês, felizmente os próximos, estão nessa, graças a Deus. Não estamos na religião em que nascemos. Alguns nos acreditam à distância, espíritas kardecistas. Então frequente ser espírita para ver que não somos também espíritas. Bem diferentes, não é? Quem está certo, os espíritas ou nós? Ou os evangélicos? Porque os evangélicos dizem que espíritas e nós estamos com o diabo no couro. Ou os católicos? Observemos que as linhas espirituais mais recentes costumam estar um pouquinho mais lúcidas que as anteriores. Vamos ser mais profundos nas nossas argumentações e contra-argumentações. E vamos avaliar os frutos. E vamos avaliar os sinais do céu. Felizmente, temos aqui o escudo místico do fenômeno das não-mortes. Não tem argumento que venha contra a matemática. Ninguém pode vir com essa. E de um assunto sobre morte, que só Deus pode intervir. E nós somos muito humanos. Felizmente, eles sabem o que fazem, endossaram uma pessoa que diria isso. Isso certamente, me permito dizer, ter a segurança de dizer, que isso certamente foi um item. Porque sabiam que eu ia dizer que agora eu tenho razão sozinho. Porque tem muita gente falando, eu tenho razão porque eu estou em cima da Bíblia, porque a Santa Amada Igreja, porque Kardec, porque eu tenho essa mediunidade, porque... E a pessoa tem certeza que está certa. E só ela, os outros todos estão errados. Felizmente, nesse aspecto eu acho, não sei muita coisa do que, presumo algumas coisas. Eles falam outras que são assuntos só para o meu coração, que eu não digo a ninguém. E o demais fica para o futuro avaliar. Mas hoje, façamos o que nós pudermos, porque o assunto não é sobre minha pessoa, não é mesmo? É o discurso mediúnico que acontece por meu intermédio. Então, como não tem nada a ver comigo, o que tem a ver comigo é comigo mesmo, minha consciência e meus guias. Cada um tem a ver consigo. Então, cada um vai avaliar consigo mesmo e seus guias espirituais o que deve fazer ou não deve fazer. A responsabilidade pessoal. Um de vocês falou na prece sobre a responsabilidade pessoal. Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Jesus nos propôs isso. Ser um espírito consciente, sairmos da animalidade, é o que caracteriza a espécie humana, é responsabilidade. Desde o ano passado, temos reforçado muito isso.
porque é um ponto fundamental da adultidade verdadeira, da humanidade plena. Um beijo no coração de todas e todos. Tentei fazer o possível de oferecer o meu melhor. Não estou com intenção de ferir brios de ninguém, por isso estou agora na cabine mediúnica, isolado, para não contemplar o sofrimento interno, natural, quando a gente está refletindo duramente com a gente mesmo. Sei que a maior parte está nesse trabalho de exame de consciência, então é uma coisa íntima. Tanto é que eu só consigo falar dessa forma mesmo quando eu não estou olhando para ninguém, para não curtir com o sofrimento. Não tem cabimento. Frearia. Ao olhar 3, 4 rostos amigos sofrendo um pouco mais, eu mudaria o tom. Já começaria a botar pomadinha, algodãozinho, não funciona. Então minha limitação me impede de estar presente diante da pessoa e dizer tudo. Quando eu posso, faço. E faço menos, podem observar. Então, em alguns dias eu preciso estar isolado. É uma limitação minha. E eu tenho certeza que para as pessoas é melhor um pouco na penumbra, para todo mundo ficar refletindo. Porque é um assunto, na verdade, de nossa consciência com Deus. Não é com ninguém. Para a pessoa ficar à vontade. Se quiser chorar, chora sozinha. Sem se preocupar, se a Benjamin vai se preocupar que eu chorei. Ou então, ao contrário, eu vou chorar para a Benjamin ver que eu estou sofrendo. Nada. Sem nenhuma coisa nem outra. Ou nem fazer cara de raiva, nem cara de tristeza, eu não estou vendo nada. Pronto, para ficar livre e falar o que os meus mestres espirituais, os nossos guias espirituais, querem que nós digamos, os verdadeiros guias. Há pessoas tratando falas de obsessores como se fossem guias espirituais. Há grupos religiosos inteiros, organizações lideradas por médiuns que estão completamente na rota errada. Lembremos que trabalho de caridade é feito por políticos corruptos, que não estão fazendo caridade, estão cumprindo um dever. E por narcotraficantes que querem calar a boca de quem está contra a base de prestar um serviço filantrópico. Lembremos de que pode haver religiões propondo filosofias totalmente falaciosas, de embuste e de indução das pessoas a um caminho que não é da felicidade permanente. Não é espiritualidade sublime falando, é outra espiritualidade. Seja porque não é o guia espiritual quem fala, seja porque o médium distorceu, seja médium espírita, católico, evangélico, o que for. Abramos os nossos olhos, sobremaneira, para quem está mais perto de nós. Por isso, ponhamos e nos coloquemos diante de um espelho. O espelho do exame de consciência. Muita paz para todas e todos. Que isso não fique só na reflexão, mas na ação transformadora. Com disciplina e persistência. Tomemos decisões.